Bom dia! Tudo bem, gente? Nossa, que tudo desanimado. Enfim, hoje é a nossa aula 5. Comprometido para vocês, vou falar de... Peraí. Não durma, hein? Nossa, de novo. Comprometido, hoje eu vou começar a falar de quantificadores fáceis. Então, hoje eu vou começar a falar de quantificadores, que nada mais, nada menos, são expressões usadas para indicar a quantidade de um determinado substantivo, determinado objeto. Enquanto em algumas situações a gente pode usar os artigos definidos, que eu já expliquei para vocês o que eram, e indefinidos também. Em determinadas situações, que são os casos dos substantivos contáveis e incontáveis, a gente não pode usar os artigos indefinidos. Tá? Então, vamos ver se vocês lembram que são os substantivos incontáveis. Coisas que percebemos mais na marca. Boa. Eu não sei quem falou, porque eu não estou vendo. Tá, beleza, certo. Mas alguém quer falar mais uma coisa? Ele disse que hora. Bora. Nesse sentido aí. É um acumulado de coisas que você não pode contar. Então, é esse o substantivo incontável. E os contáveis são... Dólares. Money e dólar. Isso aí vem tudo, tá vendo? Não? Tá. Alguém quer falar alguma coisa? Contáveis? Contáveis. Pessoas. Isso aí, são coisas numeradas. Eu posso contar um pão, 2 pães, 3 pães. Tá, vamos falar algumas características dos quantificadores. Podem ser usados como substantivos, ou seja, ele tem função de determinante, ou seja, ele vai vir antes do substantivo. Ou sem o substantivo. Nesse caso, ele vai ter função de pronome. Como aqui, por exemplo. Is there any food here? Aqui, isso aqui eu vou explicar para vocês o que é, tá? Mas aqui está o substantivo, que no caso é incontável. E aqui tem um quantificador, que eu vou explicar para vocês, mas no caso de algum ou... Na função de pronome, ele vai servir como substituto do que eu estou falando aqui. Em vez de eu usar um substantivo e repetir a informação que eles estão dando aqui em cima, eu vou simplesmente pegar um quantificador e substituir. Então, sim, tem um pouco. Esse a little significa um pouco, está referindo à quantidade que eu usei na pergunta. Entenderam? Não? Tá, vou falar de novo. Existe o quantificador como um determinante. O que é um determinante? Existe ele como determinante, que é um determinante. Aquilo que vai introduzir o meu núcleo, que é o substantivo, numa oração não, um núcleo nominal. Ele como quantificador determinante, ele vai vir aqui antes do meu substantivo, se referindo à quantidade. Então, aqui está falando, tem alguma comida aqui? Então, esse N vem antes, é a quantidade. Alguma. Entendeu? No caso de um pronome, como ele vai funcionar? Ele vai substituir a informação que está aqui em cima. Então, esse N food, ele vai vir subentendido dentro desse a little. Esse a little, no caso, é o pronome que ele, entre aspas, significa there. Então, vai pegar a função de pronome, porque está substituindo. Pronomes geralmente substituem alguma informação, alguma coisa que já foi dita.
Entenderam agora? Belezinha? Todo mundo? Mais alguma dúvida? Eu explico de novo, eu explico de novo. Tá, vamos continuar. E isso acontece com vários quantitativos. Vou mostrar para vocês. Então, eu já coloquei isso aqui no início, porque a maioria pode fazer isso. E 2 podem ser usados de forma restrita a substantivos contáveis ou incontáveis, mas também há aqueles que podem ser usados em ambos os casos, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ah, eu tinha falado para vocês, esses there is, there are, faz, são utilizados com sentido de existir, tá? Então, isso aqui não é, isso aqui não está cumprindo função de demonstrativo. Não é um demonstrativo, tá? Isso aqui tudo está cumprindo a função de significado como existir, tá? Então, ou tem, ou existe alguma coisa, tá? Então, tomem cuidado, isso aqui costuma aparecer bastante em texto. Aí eu faço. Tá, vamos começar com nossos quantificadores. Eu vou abordar, eu acho que vocês, 4 ou 5, que eu acho que é o que vai dar tempo, que são os mais importantes, mais complicadinhos de explicar. Na próxima aula tem mais 2 que eu acho importantes, que é o either e o either, e o neither. E vou abordar na próxima aula bem rapidinho. No final, eu vou completar para vocês uma tabela. Peraí. Até o final, por favor. Não o último, permite. Vai. Aqui eu vou completar essa tabela para vocês com o significado de cada um, porque eles são os mais de boas para entender, tá? Geralmente eles aparecem muito nos textos, então eu achei meio estranho deixar eles vazios. Tem que deixar em algum momento, tá? Então na próxima aula também vou falar rapidinho sobre essa tabela. Agora volta para o início. Não, fechamento. Gente, minha internet estava ruim, ficou meia hora de carregar aquele GIF de 1 segundo. É esse, amiga? Não, não é esse. É esse aqui, ó. Não, é esse. É esse aqui. Tá, vamos falar sobre some e any. Utilizados como substantivos artigos indefinidos e outros determinantes podem significar, gente. Some pode significar alguns, algumas, vai depender do substantivo que acompanha, se vai ser plural ou singular. Pode significar também um pouco de, ou seja, né? É uma quantidade indefinida, porém limitada, tá? Isso aqui é bom reforçar. Tem um limite naquela quantidade que nós estamos falando usando o some, tá? Então, I'm looking for some advice. Estou procurando, isso aqui não é estou olhando, estou procurando algum conselho. Essa frase é um pouco estranha, mas está um exemplo. Então, some quer dizer algum. Então, se eu estou procurando alguma coisa, eu estou delimitando o que eu estou procurando, tá? Vai fazer mais sentido quando eu explicar um N, mas gravem isso. Can you get me some water? Pode me pegar um pouco de água? Eu estou delimitando a quantidade de água que eu quero. Não estou falando, 5 litros de água, um mar de água, não. É um pouquinho de água, então vai ser o quê? Um copo, uma garrafa, uma coisa. E existe também uma coisa que a gente chama de forma fraca, existem as formas fortes também, do some e do N também. A forma forte eu vou colocar para vocês em alguma outra parte, no Classroom, tá? Porque não é tão importante assim. Mas isso aqui, grave um pouco, tá? Usamos em sentenças afirmativas ou interrogativas, no caso do some. Geralmente, quando se espera a resposta sim. Então, quando você faz uma pergunta para alguém, ou está afirmando algo, você espera que aquela resposta daquilo seja sim, tá? Vou explicar para vocês, mas enfim, é isso. Se eu pergunto para você, can you get me some water? Eu estou esperando que você fale yes, ou vou pegar alguma coisa, tá? Vou pegar a água. Então, a resposta que eu estou esperando é sim. Eu estou meio que induzindo aquela pessoa a me responder sim, se eu usar o som.
Tipo um órgão interativo. Oi? Vai lá pegar. Passa essa ideia de estou esperando que você responda sim. Então, você usa o som. Se eu fosse usar o N, a resposta fica meio que eu posso responder sim, mas também fica aberto ao não. Entendeu? Fica aberto a escolha da pessoa. No caso aqui, eu estou falando do meu interlocutor. É tipo uma pergunta retórica. É, tipo isso. Ah, pega um pouco de água, a pessoa vai lá e pega. Você tá mandando a pessoa criar, né? Eu tô meio que induzindo ela a pegar, se eu usar o som. Entendeu? Então, esse é o que chama de caso prático. Eu não costumo traduzir esse termo, eu me de forma. Tá, alguma dúvida sobre o som? O que significa, então? Algumas ou um pouco dele. Pode passar? N. N também significa alguns, algumas, mas tem o significado, vamos dizer, que é adicional, que é o qualquer, tá? Então, se vocês forem traduzir, não estão conseguindo traduzir, achar algum sentido naquilo, tentem substituir por qualquer e pode dar certo. A diferença é que o N a gente vai usar com quantidades indefinidas, desconhecidas ou algo ilimitado, tá? Então, enquanto o outro tinha um limite de água que alguém ia pegar, limite de alguma coisa, de um objeto que alguém ia pegar para mim, esse aqui eu quero me referir a uma coisa ilimitada. If I were able to travel back to any place in time in history, I would go to ancient China. Se eu fosse capaz de viajar de volta a qualquer lugar, ou seja, aqui não estou delimitando o lugar que eu vou, o tempo que eu simplesmente estou falando que eu vou voltar, o tempo eu não sei. Na história, eu iria à China Antiga. Então, tenham essa ideia de que ele dessa diferença entre o som N e o N. A forma fraca do N é que a gente vai sempre utilizar as quantidades indefinidas em questões ou sentenças negativas. Eu não posso usar o N para afirmar alguma coisa, só o som, tá? Então, fiquem atentos a isso. E acompanha apenas plurais e substantivos incontáveis. Então, aqui eu tenho uma negação, tá? Que é a abreviação de AR. E aqui eu tenho uma pergunta. Pode acontecer só uma negação, só uma pergunta, mas eu tenho que usar o N, não posso usar o som. Então, uma afirmação de o exemplo anterior. Pode, Jéssica. Ai, mulher. Não dá para ensinar, não. Eu. Sim, se você espera que a resposta daquela pessoa seja sim, ou que você esteja abrindo só a resposta para sim, eu uso som. Eu não dou opção para ela responder não. Entendeu? Eu estou meio que induzindo ela a responder sim, vamos dizer assim, entendeu? Cadê? Aqui, ó, é uma afirmativa. I'm looking for some. Então, se fosse N, eu estaria ilimitando o conselho. Seria qualquer conselho. Aqui é algum. Então, algum é tipo uma quantidade pequena. E qualquer é ilimitado. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma coisa ruim, uma coisa boa, não faz. Are you anything nice? Aqui eu estou perguntando, né? Não tem quaisquer partes limpas. E aqui é uma resposta que está introduzida como não. Então, não estou induzindo ninguém a responder sim ou qualquer outra coisa. Tudo bem até aqui? Não, quem falou não? Quem falou não? É sério. Tá, não, onde você se perdeu? Eu explico de novo. Ah, tá. Eu vou postar no Classroom, tá? Eu sou horrível com exemplos. Oi. Não, né? O N é aberto para qualquer resposta. Ah, tá. Quando espero que alguém fale sim, eu uso som. Dá um exemplo em português qualquer que use qualquer. Eu traduzo. Péssimo. De pergunta ou
de pergunta ou coisa negativa. E, tipo, você pode pensar em qualquer uma das suas blusas? Isso. N aí vai dar N plus. É algo. Ah, não. É ilimitado Sim, sim. e vamos dizer assim que é indefinido, tipo, não tem uma quantidade. Não estou definindo que seja um pouco. Estou limitando. Estou ilimitando. Tipo, quando vocês quiserem aí, quaisquer blusa que você tiver, serve, entendeu? Essa é a ideia. Usem mais o quaisquer, o qualquer, no caso do N, e acho que vai dificultar um pouco menos, entendeu? Porque tem significados muito parecidos. Mas muda muito nesse qualquer e um pouco dele. O som vem da ideia de um pouco, e o N vem da ideia de qualquer. Outra dúvida? Alguém? Perdão, não poder dar um exemplo assim muito ruim. Eu pego exemplos da internet porque são Tá, aí tem o caso do N como pronome, que pode, na verdade, acontecer com quase todos. É igual ao primeiro caso que eu expliquei para vocês. Então, se me pergunta aqui, are there any clean knives? Aí eu falo, no. There any. Esse N aqui está falando que não temos nenhuma ou qualquer faca ali. Então, no caso, isso aqui está substituindo toda essa informação aqui, tá? Estou deixando uma forma mais curta. Então, pronome sempre serve como um substituto para aquilo, tá? Isso também vai servir como a little, some, qualquer outro quantificador vocês podem usar nessa forma de pronome, que ele vai terminar aqui no finalzinho sempre. Então, toda vez que tiver um quantificador aqui no final, ele está cumprindo forma de pronome, tá bom? Então, se cair alguma pergunta para vocês, qual a função daquela determinada quantificador lá, vocês já sabem que é um pronome. Pode ser qualquer uma. Tá, agora vamos mudar já o segundo. Que não é segundo, mas é básico. Que no caso é a lots ou plenty. São expressões que traduzem por muito, muitos, muito ou muitas, e podem, nesse caso, acompanhar substantivos tanto contáveis quanto incontáveis. Então, enquanto ele tinha lá uma restrição na pergunta de coisas incontáveis, isso aqui a gente pode usar em qualquer caso que não vai mudar a informação. Porque temos o caso dele ser singular ou ser no plural. Além disso, trata-se de formas mais informais de falar sobre quantidades. Vai existir duas outras formas, que é o many, o much também. Vão ser formas mais formais de falar da quantidade, tá? Então, isso aqui geralmente é usado em conversas, essas coisas. E é isso. Dentre esses três aqui, somente plenty ou plenty só possui um significado mais complexo, que é o mais difícil, que pode ser entendido, ou seja, ter uma conotação de suficiente ou mais que suficiente. Então, é uma quantidade que está ali no seu limite, entendeu? Não é um muito, tipo, normal, é algo que está quase transbordando, por exemplo. Exemplos, né? Não é isso. Eu dei um exemplo aqui. Calma. Caso acompanhado de substantivo, deve ser admitida a preposição ó. Então, se eu tenho um substantivo do lado dele, eu obrigatoriamente preciso colocar a preposição de aqui, tá? Então, I've got lots of plans for today. Tive muitos ou um monte de, tá? Então, vocês podem traduzir assim, porque aí em português também fica com a preposição. E aqui vem o substantivo. Tive um monte de planos para hoje. Então, sempre que tiver um substantivo do lado, coloquem, acompanhado desse quantificador, a preposição de, tá? There will be a lot of your friends there. Terão muitos dos. Então, aqui eu já fiz o acordo com amigos, para o português. Você sabe que de pode se juntar com os artigos em português e transformar em das, dos.
etc, né? Então, aqui já traduzindo, estarão muitos dos ou um monte dos seus amigos lá. Tá? There's no need to rush, we've got plenty of time. Então, aqui também tempo é o substantivo, eu preciso colocar o of. Tá? E aqui está transmitindo aquela ideia do tempo suficiente, ou mais que suficiente, eu posso ler assim, entendeu? Então, é algo que está... Eu tenho muito tempo, isso quer dizer que eu tenho tempo suficiente para fazer uma ação. Então, por isso eu coloquei plenty of. Estou dando essa ideia, essa conotação. Entenderam? Vocês? Tem esse OS. Ele vem depois, ou antes, depois. Isso aqui? É, depois para. Isso aqui é a preposição de. Então, ele vai vir. Toda vez que eu vou colocar o plenty, o lot, qualquer coisa, e do lado eu quiser falar de um substantivo, eu tenho que colocar ele entre esses dois. Entendeu? Porque, no caso, ficaria, tipo, faltando algo aqui. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, colocar algo que ligue esses dois, essas duas palavras. Como no caso do português também. Então, a gente fala muito, é muito de alguma coisa. Isso de. Agora, modos formais. Eu falei para vocês que esses 3 modos aí eram coisas mais informais que eu poderia usar no dia a dia. Então, geralmente, nos textos mais técnicos, notícias, artigos científicos, eles podem encontrar esses substitutos aqui para ficar mais requintado, né? Coisa. A great deal of. É uma boa quantidade, tá? Então, mas tem uma coisinha que você tem que perceber, que é sempre acompanhada de substantivos incontáveis no singular, tá? Então, ali no caso, verdade. Verdade é um substantivo, mas eu não posso quantificar a verdade. Então, ela vai... Então, esse quantificador aqui pode estar sendo acompanhado dessa palavra, tá? Eu traduzo como uma boa quantidade. Não tem que traduzir sempre, tá, gente? Mas entender o que está sendo ali transmitido para vocês, tá? E o outro caso é a large number of, que é um amplo número, um grande número de. E nesse caso, sempre acompanhado de substantivos plurais. Ou seja, enquanto eu não posso usar isso aqui, eu uso substantivo plural, tá? Então, from here, a large number of roads lead back to various parts of the city. Aqui, um amplo número de estradas. Importante perceber que o alfa vai estar sempre junto disso aqui, nunca vai ter separado, tá? Sempre vai estar nos ambos os casos. Estradas é contável, plural, então eu posso usar esse quantificador. São 2 casos de formalidade. Dúvidas? Essa pegada para mim. Tomar seu suco. Tá, terceiro caso, much e many. Vamos lá. O much é usado com substantivos incontáveis no singular. Sempre. Sempre é uma regra. Significa muito ou muitas. Fácil. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. Dinheiro é algo que eu não posso contar. Não posso contar dinheiro, tem 2 dinheiros. Eu já falei esse exemplo para vocês, então eu posso usar o much. He drinks much coffee when he's working. Então, café também é contável, então posso acompanhá-lo. É simples. Dúvidas sobre isso? Tá? Qualquer coisa pode falar. Quando usamos much antes de artigos, pronomes demonstrativos, possessivos ou objetos, que é o caso de us. Coisas que vão vir no final desse canal de pronomes para vocês. Devemos adicionar a preposição of, que é o mesmo caso que eu já tinha explicado para vocês. Então, se vier acompanhado de um desses casos, eu vou ter que usar much of, ok?
How much of this book is fact and how much is fiction? Quanto desse, aí no caso aqui, na tradução, eu teria que juntar, eu teria como na tradução o desse, em pronome não, tá? Quanto desse livro é fato e quanto é ficção. Belezinha? Many. Many é usado com substantivos contáveis e significa muito, muitos, muita ou muitos. É importante destacar que todos os substantivos que o acompanham devem estar no plural. Tá? Então, enquanto o outro deveria estar no singular e ser incontável, esse aqui é completamente o contrário, tá? Então, many students prefer to study in the morning. Mentira, gente. Eu tenho que colocar do lado algo contável, estudantes, alunos, eu posso contar os alunos, e que esteja sempre no plural, tá bom? Eu posso fazer também uma pergunta. How many of us can dance, sing and act? Quantos de nós podem dançar, cantar e atuar? Então, sempre no plural. Us é um objeto, é um pronome objeto. Plural. Que vai ali definir mais de uma pessoa. Us é basicamente nós. Então, vai ter mais de uma pessoa. Mas por que ele vai logo? Porque Então, pronomes não podem ser tipo, largados. Tem que estar acompanhado de uma preposição antes. Então, ele estaria com fazer o pronome. Então, por conta do bem. Oi? Então, essa aqui, main of, você pode usar para determinar, vou fazer uma pergunta de quantidade. Então, seria quantos doces? Quanto de algo. Vou perguntar a quantidade de algo, a gente tem essa ideia de quanto de. Mas nesse caso aqui é mais por causa do pronome do que por causa da forma fixa. O pronome não pode vir tipo, largado numa frase. Tá? Tem que ser introduzido por algo. Em sentenças afirmativas, a lot é mais informal que much, enquanto much é mais informal que many. Então, se eu quero falar de uma forma muito informal, fazer uma pergunta muito informal, eu uso a lot, que é o que eles usam na conversa, geralmente. E many é o mais formal de todos, eu vou falar ali, colocar num texto, alguma coisa, eu vou preferir usar many, tá bom? Belezinha? O quarto caso, que é o few, little, a few e a little. Todos significam uma quantidade pequena, enquanto os outros que eu passei, a lot, much, menos, significavam uma grande quantidade. Esses aqui vão falar de coisas menores, tá? Uma pouca quantidade. Então, few é usado com substantivos contáveis, sempre no plural, significa poucos ou pouco. A conotação de few pode indicar algo negativo, dando a ideia de quantidade insuficiente. Então, é basicamente o contrário de plenty. É basicamente o contrário de plenty. Então, se tiver uma pergunta para vocês, falando, o que pode dar a ideia contrária de tal coisa? Aí vocês sabem que o few dá a ideia contrária de plenty. Tá. A few, ou seja, adicionando só isso aqui, só um artigo, eu mudo um pouco o significado daquilo. Também indica pouca quantidade, porém não está atrelado à ideia de algo suficiente. É basicamente o contrário de um erro. Só isso. Então, as regras anteriores se aplicam nesse caso, que é de contável no plural, mas, basicamente, eu vou mudar um pouco a ideia do que ele está passando. Então, fazer aqui o comparativo. All she wanted was a few moments on her own. Isso aqui é basicamente sozinha. Só com a minha companhia. Tudo o que ela queria eram poucos momentos sozinha. A ideia que aqui está passando é de alguns, ou uma pequena quantidade, tá? É contrário de muito, então um pouco. She had few moments on her own. Ela tinha poucos momentos sozinha, é algo que não era suficiente para ela.
tá? Então, ela precisava de mais aumento sozinha, então é insuficiente. Entenderam a diferença? Basicamente, os dois significam boa quantidade, mas um está falando que algo é insuficiente, enquanto o outro está só delimitando ali a quantidade, tá? Little, ou little, se vocês forem britânicos. Little e a little. O little é usado como substantivos incontáveis, ou seja, o contrário dos outros dois que eu passei para vocês. Significa pouco ou um pouco também. O substantivo que o segue deve estar sempre no singular, ou seja, bem ao contrário do outro. E ainda assim como o feel, pode transmitir a ideia de suficiente. Então, enquanto eu uso o feel para... Então, enquanto eu uso esses dois aqui, sem o artigo antes, está dando a ideia de algo suficiente. Então, sempre tentam trazer essa conotação na hora de entender alguma coisa. Tá? E esse aqui, quando eu coloco o artigo, eu sempre vou estar falando de pouca quantidade sem ter essa conotação negativa. Tá? Então, quando for entender o texto, tentar presumir alguma coisa, tem que sempre lembrar dessas regrinhas aqui. Adicionou o artigo nessa ideia de boa quantidade, não está tendo conotação de algo suficiente. É isso que vocês precisam lembrar. A little também é usada como substantivo, não partilha da conotação negativa de little. Tá? Que foi o que eu falei. Aqui o comparativo. She saves a little money every month. Ela guarda um pouco de dinheiro todo mês, ou seja, um pouco, uma pequena quantidade. E aqui, they had little money to spend. Ela tem pouco dinheiro para gastar, ou seja, não é suficiente aquilo que ela tem. Ok? Dúvidas até aqui? Eu vou fazer exercício. Assim, acho que eu estou correndo. Tá, aqui eu vou passar para vocês completo. O próximo que eu vou passar na outra aula vai ser o... Vou botar aqui, vocês copiam, se quem quiser já estudar em casa. Por exemplo, Tá te chamando. Não lembro o outro. Próximo que eu vou passar na próxima aula vai ser bem rapidinho no começo, que eu ainda tenho que falar de... Não sei se eu vou falar de pronomes ou adjetivos. Acho que vou falar de pronomes que faz mais sentido. Vai ser esses outros dois, e eles são muito importantes sempre estar em textos. E se vocês não conseguirem entender eles, talvez dificulte um pouco na interpretação de vocês. Mas, basicamente, assim, traduzindo bem ao pé da letra, está falando de nenhum e nem outro. É basicamente isso que a gente tem em português. Nem aquilo, nem a outra coisa. E agora eu vou passar exercícios para vocês. Alguém tem alguma dúvida antes do exercício? Apagar, hein? Vou voltar tudo no péssimo. É que eu estou demorando um pouco, porque estão passando muita coisa para mim na faculdade. Estou gostando. E a internet lá em casa está
Tá bom. Peraí, gente, boa noite. Mas, gente, pode fazer esse aqui, eu acho que vocês conseguem. Todo mundo consegue ler? Não? Tira ele. E agora? Só um pouquinho. Como assim sobe? Assim? Ah. Ele separa. Ah, esse aqui? É por eliminação. Ah, tá. Responderam, então? Eu vou fazer junto com vocês, porque eu também não fiz. Brincadeira, eu fiz de cabeça. Então, vou testar lendo a primeira ali. Do you have those books that I want to buy? Those significa aqueles. Então, estou demonstrando o que eu quero comprar. Então, como eu já falei para vocês, é um demonstrativo, tá? Cadê essa outra? Aqui está um substantivo contável no plural. Então, só poderia ser acompanhado de dois. Eles. Então, tá? Tudo que não tem demonstrativo no começo, eu vou tirar. Acho que já dá para responder. Aqui não é. Só pode ser. Gente, pronto, respondeu. Até aqui, mas vamos fazer tudo. Só pode ser assim, mas vamos fazer o resto. Artigo definido.
que é o caso do the. Estou dando a quantidade daqui, eu sei o que estou falando. Many, foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Estou dando a quantidade de algo, então você pode ser um quantificador. O no eu não expliquei ainda para vocês, mas ele poderia ser, nesse caso. Não, ele poderia ser tanto um quantificador quanto um pronome definido. Vou explicar para vocês na tabelinha lá, vai. Porque ele também aparece como quantificador, tá? Então, poderia ser uma pegadinha se ele não tivesse feito essa burrada aqui. Mas, enfim. E o me, assim como us, e o them, qualquer outra coisa, ele é um pronome objeto. Vai estar sempre ali no finalzinho de uma sentença, por exemplo. Eu acho que essa aqui vai ser a próxima aula, ainda não defini se vai ser adjetivos ou pronomes. Eu acho que vai ter pronomes. Então, vocês vão entender um pouco mais sobre os pronomes objetos e os demais pronomes, tá bom? E, assim, certinho. Fazendo a primeira, você dá certo. Tá? Próximo. Isso aqui agora, hein? Ai, pera, deixa eu apagar o meu. Esse é o... Comprei, tá passado. Eu responder com vocês, hein? Aqui é nada. Acho que é B. C. D. Até gente que não acha que é nada, né? Pulou a questão. Tá, vamos começar aqui com o primeiro, hein? A frase é essa, tá? Começa aqui. Didn't have time to write lesson weekend. Não. Aqui já tá bom. A primeira coisa que eu percebo é uma frase que está com negativo. Tá.
E aqui eu tenho um substantivo. Substantivo contável ou incontável? Tem. Incontável. Aqui eu já poderia ter a ideia de que som não pode ser por causa da frase estar negativo. Está dando a ideia de que eu não ter tempo é algo ruim, algo com a conotação negativa. Então, no caso, não poderia ser som. E a segunda coisa que vocês deveriam perceber é que aqui tem um substantivo incontável. Então, também não poderia ser som. Tá? Então, a gente já tira a C e a D. Tá? Então, aqui é N. Tá. A próxima. I bought ou não sei que tem alguma coisa beautiful vintage clothes, tá? Plural. Tá. Eu comprei, tá? Isso aqui é passada de comprar, passada de Aí não é. Umas roupas, umas belas roupas, tá? Então, aqui é uma conotação positiva, tá? Com substantivos contáveis, então não poderia ser N. Tem que ter essa ideia do substantivo contável e incontável, tá? Tô terminando já. Então, não poderia ser N, tá bom? Então, poderia ser som? Essa é a pergunta? Vou ver agora. Talvez. Talvez. Sim. Ai, gente, tô estressada. Não, Gente, artigo não acompanha plural. Artigo indefinido não vai do lado de plural. Nesses casos, eu uso os quantificadores, então por isso eu uso. Tá bom? Virou uma pegadinha aí? Vamos bem. Show. Olha a pegadinha. Esse é o último, gente. Último. Sorry, gente, foi quase, hein? Foi quase. ela é muito. Pra você já não entende. É só lembrar dos detalhes.
Ei, vamos fazer, hein? Eu nem lembro isso, né? Se quiser ler, pode ler. Tá, a view student is the same, ó. É o mesmo que, tá? Você está aqui, tá? Então, sim, se apoiar, assim. Precisa saber mais ou menos o que significa view. Então, Não é A, tá? Não é. Eu acho. Ah, eu não sei. a view é algo que pouca quantidade, tá? Então, Pode ser A. pouco. É o contrário de de much. Vai dar contrário de ter algo com muita quantidade, tá? Então, poderia ser many? Não é. Poderia ser a lot só? Não. Only one significa apenas um. Aqui está falando de pouca quantidade, mas não está delimitando a apenas uma pessoa. Então, several é porque muitos, several, porque muitos ou bastante, uma quantidade massiva de algo. Então, também não poderia ser. Então, está delimitando algo. A gente tem que pensar. Nossa, Assim como outros, também delimitam uma pequena quantidade, tá? Então, um substituto assim que estaria ao pé de usar aqui como sinônimo de afio seria som. Tem ideias muito parecidas. Eu respondi essa no ponto errado. Parabéns. E libera, calma, tem que fechar. Chegaram no meu final de novo. Mas é isso, gente. A próxima aula teremos pronomes e quantidade.